paz, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Resistência. Se você ainda não deu o seu like, dá um like aí, gente. É muito simples, é muito fácil, é logo aí embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Se você ainda não compartilhou com seus amigos, compartilha, manda pra todo mundo, manda pra galera. E é isso aí, galera. Bom, gente, hoje eu vou falar um pouco sobre fé. Na verdade, fé é um mecanismo muito... como é que eu posso dizer, muito importante dentro da nossa religião, porque sem fé nós não podemos fazer muitas coisas. Então, eu vou falar um pouco sobre fé, porque ultimamente eu estou sendo muito ministrada a questão de fé, e de como ter fé e do que é fé na nossa vida, e por que nós não temos fé para que algumas coisas aconteçam. Então, gente, para começar, o que é fé? Bom, em Hebreus 11:1 diz assim: fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, é uma coisa que a gente acredita que a gente não viu ainda, mas que a gente já sabe que está vindo aí e que vai vir de uma forma sobrenatural, uma coisa que nós não vemos, mas nós acreditamos que está lá, que está lá. E, pois é, gente, em 2 Coríntios 5:7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, a nossa caminhada não é por aquilo que a gente está vendo, não é um caminho que a gente está vendo no próximo passo. Mas sim acreditar que a gente vai chegar lá, mesmo que eu não esteja vendo o caminho. Ou seja, eu acredito que eu vou chegar num futuro melhor, mesmo que eu não saiba o que vai acontecer. Mas eu acredito que eu vou chegar lá através da fé. Ou seja, a fé é acreditar acima de qualquer coisa, é acreditar no Deus que a gente serve, é acreditar acima de tudo. Então nós precisamos ter fé na nossa religião, nós precisamos ter fé no nosso Deus e naquilo que a gente vai fazer diante do Pai. Ou seja, se eu não tiver fé, muitas coisas não vão acontecer, então eu preciso ter fé. A fé é um mecanismo que pode mudar a nossa vida e pode fazer com que coisas grandiosas se realizem. Então nós precisamos sim ter fé, e a fé é muito importante na nossa caminhada com Cristo. Até porque, não sei se vocês sabem, mas muitas coisas aconteceram na Bíblia, muitos milagres aconteceram, muitas coisas aconteceram. Por quê? Porque as pessoas elas tinham fé. Ou seja, muitas coisas aconteceram, profetas fizeram milagres, Deus usou gente de várias formas porque elas tinham fé. E muitas coisas hoje em dia não acontecem na nossa vida porque a gente não tem fé, a gente precisa acreditar mais. Eu preciso acreditar mais em Deus, eu preciso acreditar mais na palavra, eu preciso acreditar em mim mesmo, muitas das vezes, para que muitas coisas possam acontecer e para que milagres ocorram. E muitas das vezes a gente para até pra pensar, tipo, nossa, por que acontecia tantos milagres na Bíblia? Por que acontecia aquilo? Por que o cego passava a enxergar e o carinha lá passava a andar? E aí a gente para pensar, por que hoje em dia isso não acontece? Por falta de fé. Porque muitas das vezes nós não acreditamos que as coisas podem acontecer. E aí elas não acontecem. Algo muito interessante que acontecia também era quando alguns milagres eram realizados, Jesus falava bem assim: vá, a tua fé te curou. Tipo, você pode ler algumas partes da Bíblia que fala sobre isso, que ele dizia, a sua fé te curou. Ou seja, a fé é muito importante para que o milagre ele possa acontecer. Gente, uma história muito interessante que eu preciso contar para vocês também, a história de Pedro. Bom, não sei se vocês sabem, mas acho que acredito que a maioria conhece, mas a história de Pedro é algo muito interessante na parte que ele tá lá e tal, no barco e vem Jesus andando sobre as águas. E, cara, ali fala totalmente sobre fé, fala totalmente sobre acreditar em Deus. E algo que eu paro pra pensar, gente, como é que aconteceu tudo aquilo, cara? Eu fico pensando, se fosse a gente, se fosse você ali naquela hora, naquele momento ali na hora do barco, eu fico pensando, gente, tem muita gente que fala assim, nossa, se fosse eu sei lá, teria corrido, teria ido atrás de Jesus, corrido pros braços dele, me lançado nos braços dele, não sei o que mais lá. Mas, cara, eu penso que poderiam acontecer muitas coisas. E uma das coisas que poderia acontecer, claro, eu penso bastante que poderia ser, tipo, ai Jesus, tá muito frio, meu Deus, o barco tá balançando, tá chovendo muito forte, eu não vou descer não, meu Deus do céu. Vem até mim, Jesus, fala tudo aí, pelo amor de Deus, e não sei o que, ai meu Deus do céu. Gente, poderia acontecer muitas coisas, poderia, tipo, como eu acabei de mostrar, você poderia ficar com medo, ou sei lá, gente, já pensou, eu fico pensando que se fosse algumas pessoas ia, sei lá, Jesus! E aí ia sair correndo até Jesus, ia abraçar Jesus, ia ficar pulando com Jesus, e aí ia ficar abraçando Jesus e aí... Então, né? Existem pessoas e pessoas. Mas a história de Pedro, nós sabemos que Pedro, ele andou, isso está em Hebreus 14, do 22 ao 25, e fala como ocorreu e como aconteceu. E fala nitidamente como foi a história. Nós sabemos que Pedro ele foi andando sobre as águas, quando viu Jesus, Jesus chamou ele, e aí ele começou a andar sobre as águas. E aí quando ele pisou, ele deu o primeiro passo. Cara, eu fico imaginando como foi esse momento. Pedro, vem.
E aí, cara, chegou um momento que ele tava ali andando sobre as águas e tal, e ele olhou pro lado e pro outro, ficou tipo, cara, eu tô andando sobre as águas, que é isso? E tal, eu vou acabar afundando, que negócio é esse? E, pum, ele afundou. E aí nós percebemos que a nossa história junto com a de Pedro não tem muita diferença, porque existe um momento da nossa vida que a gente afunda mesmo na tristeza, afunda na amargura e afunda em muitas coisas que estão acontecendo, em vários problemas, porque a gente perde a nossa fé, a gente deixa de acreditar no nosso Deus que está à nossa frente. E aí acaba acontecendo algumas coisas, acaba dando tudo errado e a gente acaba afundando. E aí Deus ele chega diante de nós e fala, Pedro, homem de pouca fé, ou seja, nós precisamos ter mais fé. Uma coisa que eu queria falar também é que por mais que Pedro ele tenha perco a fé na metade do caminho, como eu disse, algo muito interessante é porque ele saiu do barco. Então eu quero desafiar você aí a sair do seu barco, a sair do seu conforto e acreditar, ter fé que coisas grandiosas vão acontecer. Porque, gente, se ele não tivesse saído do barco, ele não ia ter uma experiência tremenda com Deus. Ele não ia ter uma experiência assim maravilhosa de poder andar sobre as águas e de poder ter um mestre ali segurando a mão dele e puxando ele de volta. E muitas vezes nós nos encontramos como Pedro e nós acabamos fazendo algumas coisas e caindo na nossa própria desgraça. Ou naquilo que a nossa mente fala pra gente, a gente acaba acreditando e a gente deixa de acreditar no nosso Deus, no nosso Jesus, sendo que ele tá na nossa frente, ele tá ali, ó. Jesus, ele tá bem ali e você tá aqui. E em vez de você ir acreditar, olhar somente pra ele, você olha para as circunstâncias, você olha pra chuva, você olha pra água e você afunda. Então eu te desafio a olhar somente para ele, acreditar, porque coisas grandiosas podem acontecer, mas para isso eu preciso acreditar. Você precisa acreditar em Deus, nós precisamos acreditar em Deus. Então, ei, olha para Deus, olha para Jesus, olha para aquele que nos amou, para aquele que cuida de cada um de nós. Nós precisamos ter fé, eu preciso acreditar nele. Eu preciso acreditar no Deus que eu sirvo e coisas grandiosas vão acontecer através da nossa vida, da sua vida, da minha vida. As coisas grandiosas só vão acontecer, a cura só vai vir sobre as pessoas se você passar a acreditar nele. Se você passar a acreditar no Deus Todo-Poderoso, se você acreditar no Jesus que nós servimos, e aí a cura ela vai vir, o poder vai vir, você vai fazer milagres, que você pode olhar na Bíblia e ver que homens fizeram milagres, que profetas fizeram milagres, mas que você vai fazer milagres maiores, milagres melhores, e aí você vai ver que a unção vai ser sobrenatural sobre a sua vida. Mas para isso você precisa ter fé que ele existe, para isso você precisa ter fé que ele vai fazer, que ele vai realizar, e que coisas maravilhosas irão acontecer através da sua vida. Então, eu desafio você a ter mais fé e acreditar mais no Deus Todo-Poderoso que você serve, que nós servimos. E é isso, gente. Essa foi a palavra de hoje. Foi um pouco sobre fé. Foi uma palavra bem rápida, mas... acabei de falar, pelo amor de Deus. Mas, gente, essa foi a palavra de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que o Espírito Santo de Deus tenha ministrado no coração de vocês. E, gente, compartilha, curte, manda pra galera, manda pra todo mundo aí, Deus. Manda pra galera, pra todo mundo aí, mano. Vai bater aqui, né? Mano, manda pra todo mundo, compartilha, consegue compartilhar nas coisas, né? Mas se você ainda não curtiu, curte, compartilha, manda pra todo mundo e, cara... Esse foi o vídeo do canal Resistência, galera. Bye!